Rapaziada, vamos falar um pouquinho agora sobre fundo de investimento ou clube de investimento. Beleza? Tranquilo? Bom, fecha lá. Fundos mútuos de investimento. Condomínio, onde se concentra um conjunto de investidores adquirentes de cotas. Lá embaixo. Cotas são frações do patrimônio do fundo e serão sempre escriturais e nominativas. Com o objetivo, lá em cima de novo, de obter ganhos financeiros, rentabilidade, liquidez e segurança, adquirindo uma carteira de títulos e valores imobiliários. Então, fecha aqui em mim. Eu participo de um clube ou de um fundo de investimento, eu vou adquirir uma cota, eu vou ser um cotista, eu vou ser um participante, dessa cota, tudo bem? Desse fundo de investimento. Volta lá. Os fundos são organizados sob a forma de pessoas jurídicas com a estrutura de condomínio. Muito importante, já tinha falado em blocos anteriores, sendo regulamentados e fiscalizados pela Companhia de Valores Mobiliários. Tudo bem? Em relação ao resgate de cota, o fundo pode ser aberto, o fundo pode ser fechado. Fundo aberto, as cotas podem ser resgatadas a qualquer momento, com o seu valor atrelado ao valor da carteira. Logo, tem alta liquidez e o cotista pode entrar ou sair na hora que quiser. Já o fundo fechado, as cotas não são resgatáveis livremente. Logo, só haverá o resgate das cotas no término do prazo contratado. Ou seja, tem um prazo pré-determinado mínimo para a pessoa sair. Caso deseje, o cotista pode vender suas cotas no mercado secundário. Fechando aqui, fundo aberto, só a hora que eu quiser. Fundo fechado, eu tenho um prazo, uma carência mínima para deixar o meu dinheiro aplicado naqueles papéis. Então, o fundo ou clube de investimento vai ser gerido por uma corretora, por uma distribuidora de títulos e valores imobiliários e principalmente por um banco de investimento. Lembrando que fundo de investimento não tem garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Se o banco tiver algum problema de liquidez, algum problema de capacidade financeira, os cotistas, eles podem passar essa gestão para um outro banco, para uma outra instituição financeira. Tudo bem? Sem problemas? Classificação dos fundos de investimento. Quais são os tipos de fundos de investimento mais comuns? Nós temos os fundos de curto prazo. Os recursos são aplicados preferencialmente em títulos públicos federais, prefixados ou indexados à taxa Selic. Prazo máximo 375 dias e médio de prazo de 60 dias. Fecha aqui em mim. Um fundo de curto prazo, o interessante dele é que você compra título federal. No título federal, que é custodiado no Selic, é um título que tem garantia total de que aquele que tem a cota daquele fundo, ele vai receber. Então, para ele é vantagem esse fundo de curto prazo. Volta lá. Fundo referenciado. 80% no mínimo do seu patrimônio isolado ou cumulativamente deve estar representado por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, ou títulos e valores imobiliários de renda fixa e baixo risco de crédito. Então, 80% do seu patrimônio vai ser por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional ou títulos de renda, vamos dizer assim, de renda fixa ou baixo crédito. Eles podem ser dois tipos, podem ser depósitos interfinanceiros ou referenciados via dólar. Então, o fundo referenciado, 80% em papéis, os outros 20% você pode comprar uma ação, por exemplo, que o risco é maior. Eles podem ser depósitos interfinanceiros ou referenciados dólar, que são os dois tipos de fundos referenciados. Nós temos os fundos cambiais. Tem como referência a taxa de câmbio em relação ao dólar ou ao euro. O risco desse fundo repousa na variação dos preços das moedas. Ou seja, neste fundo cambial, significa dizer, com relação a esse valor de câmbio atrelado ao dólar ou ouro, o meu risco está variado com a moeda. Se a moeda subir demais, se a moeda baixar demais, significa dizer que eu posso ter problemas. Fecha aqui em mim.
De acordo com o perfil do investidor e de acordo com aquele tipo de fundo, eu escolho aquele que é mais seguro, teoricamente falando, ou mais arriscado. Se eu quiser correr mais risco, eu posso ganhar mais. O fundo de curto prazo é ligado a título federal. É mais garantia. Talvez a rentabilidade não seja tão alta. Já um fundo referenciado, 80% é para títulos e valores imobiliários. Os outros 20% pode ser para ação. Então, nesse caso das ações, o risco pode ser maior. Eu tenho que analisar isso. E o fundo cambial é aquele que está ligado a dólar ou euro. Alguma coisa que tem esse indexador. Significa dizer que o risco pode repousar na variação excessiva ou não das moedas. Tudo bem? Tranquilo? Sem dificuldade? Bom, a gente pode ter fundos multimercados, fundos de dívida externa ou fundo de ações. Então veja, fundo multimercado não está relacionado com nenhum fator especial. Logo, parte do seu patrimônio pode ser destinado a títulos de renda fixa e em parte para títulos de renda variável, podendo inclusive incluir derivativos, papéis, commodities, Multimercado, não tem um fator especial. Então a gestão do fundo pode entender qual que é melhor. Fundos de dívida externa. 80% no mínimo do patrimônio será investido em fundos de títulos da dívida externa no Brasil e 20% em qualquer título que tenha comercialização no mercado internacional. Como é um título da dívida externa brasileira, você também tem uma garantia que você vai receber maior, porque tem dinheiro federal e tem a garantia federal no meio. E nós temos o fundo de ações, que talvez sejam mais arriscados. No fundo de ações, 67% do patrimônio do fundo deve ser aplicado em ações. O risco está relacionado às variações dos preços das ações no mercado de capitais. Fecha aqui em mim. O fundo que tem maior risco desses aí é o fundo de ações. A gente sabe que as ações podem ter picos de variações altas, variações baixas. A gente pode ter picos de variações. Dentro desses picos de variações, significa dizer que a gente pode ter muitos ganhos ou não. Então, para quem quer uma segurança maior, talvez um fundo referenciado seja mais adequado. Já o fundo de ações, o risco é maior. Agora, quando a gente tem a possibilidade e sabe fazer um investimento e o fundo é bem gerido, o fundo de ações, significa dizer que ele pode ter grandes rentabilidades. Então, ele pode ser extremamente rentável. Também isso é um fator que eu devo levar em consideração. Tudo bem? Nota importante. Vou fechar lá. Os fundos de investimento devem elaborar um sistema de informações a seus clientes, destacando o objetivo do fundo, os riscos assumidos pelos investidores e a política de investimento adotada. Qual o risco que cada investidor vai ter e a política de investimento adotada. Que tipo de política vai ser adotada? Então deve estar claro isso para o cliente, destacando isso aí. Beleza? Tranquilo? Fechando aqui em mim, olha só, eu vou buscar um fundo que seja um fundo adequado ao meu perfil, um fundo que seja adequado às minhas características enquanto investidor. Beleza? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho agora sobre abertura e movimentação de contas. Conta corrente, poupança, A gente já falou anteriormente sobre o conta corrente, sobre a poupança, depósito à vista, depósito à praça, DB, RDB. Vamos falar um pouquinho mais dessa parte mais técnica, Documento, que a gente tem para abrir a conta, que é a proposta, E assim sucessivamente. Fecha na tela. Conceito de abertura e movimentação de contas. Corresponde ao ingresso de uma pessoa física ou jurídica no mercado financeiro. Significa dizer que ela tem uma conta. Significa dizer que ela está atuando no mercado. Para a instituição financeira, corresponde a uma captação de recursos com custo zero. Fecha aqui em mim. Por que é captação de recursos custo zero? Porque a pessoa deixa o dinheiro no banco e o banco não remunera a pessoa. Então o banco diariamente movimenta esse dinheiro, mas não paga nenhum tipo de remuneração àquela pessoa que de fato tem a sua conta corrente lá no banco, e em especial sem movimentação. Tudo bem? Olha só, fecha lá. Documentos básicos para a pessoa física. Documento de identificação, identidade, carteira profissional, carteira de trabalho ou ainda certificado de reservista. CPF, comprovante de residência. Não é uma conta de água, luz ou telefone no nome da pessoa que vai abrir a conta. Pessoa jurídica, contrato social,
registrado na junta comercial ou cartório de pessoas jurídicas, o CNPJ, identidade CPF dos representantes ou procurador, se for o caso, e comprovante de endereço da pessoa jurídica. Documentos básicos necessários para a abertura de uma conta corrente. Tudo bem? Notas importantes. No momento da abertura de uma conta em uma instituição, será obrigatório o preenchimento de uma ficha proposta. Algumas instituições financeiras exigem um depósito inicial pelo titular. Isso não é obrigatório, depende muito da conta, né? Fechando aqui em mim. Se for uma conta salário, por exemplo, né? Então não há necessidade de você ter esse depósito mínimo inicial. Não precisa disso, até porque o salário da pessoa vai cair lá. Tudo bem? Volta lá. Conta conjunta é aquela que existe mais de um titular. Existe a solidária e a não solidária. A solidária é aquela em que cada titular pode assinar e movimentar a conta sozinho. Ou seja, mesmo sendo uma conta, vamos dizer assim, né? Mesmo sendo uma conta que é uma conta conjunta, cada titular pode assinar sozinho. Conta solidária. Conta conjunta não solidária exige a assinatura dos titulares, principalmente quando é emissão de cheques. Fechando aqui em mim, a conta conjunta não solidária é aquela principalmente usada pelas empresas. Você tem mais de uma pessoa que assina o cheque, um diretor financeiro, um coordenador, o diretor financeiro, o dono, acionista, etc. e tal. Ou seja, conta conjunta não solidária só pode fazer o pagamento daquela ordem de pagamento à vista, que é o cheque, a partir do momento que você tem todas as assinaturas. Aí o banco reconhece e a partir disso pode ter o pagamento ou a compensação do cheque. Tudo bem? Movimentação da conta. Quando forem efetuados depósitos ou saques, inclusive com cartão magnético, você está movimentando a conta. Quando forem efetuados lançamentos a débito ou a crédito da referida conta, fez um saque, um débito, um crédito, entrou dinheiro, saiu dinheiro e assim sucessivamente. Ou a gente pode ter uma transferência via DOC até 4.999,99. Atualmente o DOC existe, é o DOC-E, geralmente até 19 ou 20 horas. Claro que eu estou falando em especial no caixa eletrônico ou no internet banking. Ou TED, transferência eletrônica disponível, a partir de R$1.000, geralmente até 16h30, quando o sistema encerra, inclusive pela internet. Professor, olha só, fecha aqui. A partir de R$1.000 já é possível fazer uma TED. DOC, qualquer valor até 4.999,99. A partir de R$5.000, TED é obrigatória. A partir de R$5.000, TED é obrigatória. Guarda isso. A partir de 1.000. De 1.000 é o valor que você quiser. A partir de 5.000 é obrigatória. Não posso usar mais DOC. DOC é de qualquer valor até 4.999. 5.000 em diante, obrigatoriamente só existe a TED como opção. Beleza? Volta lá. TED e DOC não são estornáveis. Fez, um abraço. Fica a critério do cliente enviar DOC ou TED nos valores entre 1.000 e 4.099,99. Fica a critério do cliente, opcional. A partir de 5.000, obrigatoriamente tem que ser TED. Transferência eletrônica disponível. Todo o sistema é monitorado pelo Bacen através do sistema de transferência de reservas, que é o STR. Tudo bem? Com a autorização dos bancos, do Bacen, perdão, os bancos podem cobrar taxa de manutenção de conta, com exceção da conta salário. Fecha aqui. Mesmo que na conta salário não haja movimentação, não haja saldo médio, eu só use o cartãozinho magnético para fazer saque, na conta salário não posso cobrar taxa de manutenção de conta. Posso cobrar de conta normal, que não foi aberta com a finalidade de ser conta salário. Volta lá. Serviços gratuitos. Fornecimento de cartão de débito, fornecimento de talão de cheque com 10 folhas por mês. A partir da 11ª folha já é cobrado. Tudo bem? Fornecimento de até 2 extratos contendo a movimentação mensal. Isso no terminal eletrônico. A partir do 3º, é que tem cobrança? O cliente está sujeito ao pagamento das seguintes tarifas. Taxa de manutenção de conta, com exceção da conta salário. Segundo extrato eletrônico na mesma semana, significa dizer que o primeiro é gratuito. Extrato de conta no período, o banco pode cobrar tarifa.
talonário adicional a partir da 11ª folha do mês e também tem que pagar a tarifa por sustação de cheques, que é a contraordem de cheques. Tudo bem? Lembrando, já falei de cheque anteriormente, fecha aqui, a sustação é uma contraordem. Antigamente, só era com boletim de ocorrência, por furto ou roubo. Hoje não. Eu posso fazer uma sustação, mesmo que não seja por isso. Um desacordo comercial, um produto que não foi entregue, só que eu vou ter que me responsabilizar e vou ter que assinalar direitinho o motivo pelo qual eu sustei, me responsabilizando o cliente pela sustação. Tudo bem? Volta lá. Os bancos são obrigados a efetuar a abertura de conta salário destinada exclusivamente às pessoas físicas com o objetivo de receber salário, soldo, provento, vencimento, aposentadoria e pensão. Fecha aqui. Professor, o banco é obrigado a abrir? É. Estou com o nome no Serasa. O banco é obrigado a abrir? É. E obrigado a me dar um cartão de débito. O banco, se eu estou com o nome no Serasa, não vai me conceder crédito, não vai me conceder talão de cheque. Uma empresa que está ligada ao banco não vai me oferecer cartão de crédito. Mas o banco não pode se recusar a abrir conta salário. Se aquela pessoa jurídica, aquela empresa, movimenta naquele banco e é aquela opção para os funcionários, é aquela opção para receber naquele banco, o banco é obrigado a abrir a conta salário, independentemente da pessoa ter um bom cadastro ou não. Beleza? Volta lá. O titular de uma conta salário tem duas opções: movimentar a conta através do cartão magnético, que é o comum, e autorizar a instituição financeira mantenedora de sua conta salário que o crédito seja transferido para uma conta corrente de sua titularidade, no mesmo banco ou em outra instituição. Esse órgão, essa empresa, solicita à instituição financeira a abertura de conta salário em nome de determinado funcionário. Fecha aqui, ó. Se eu recebo uma autorização, abro uma conta salário. Se eu, por acaso, não quiser receber naquele banco, o banco, eu vou lá no banco, autorizo a instituição financeira, aqui no momento que o dinheiro caia na minha conta, o banco transferir para uma outra agência do mesmo banco ou para um outro banco. O banco vai fazer essa transferência e isso não vai ter custo para o trabalhador que tem conta salário. Recebo pelo Itaú, vou lá e autorizo o Itaú a transferir para a Caixa, sem nenhum problema. Isso vai acontecer sem custo. É vedada a cobrança de tarifas. Volta lá. Transferência dos créditos do valor total para outra conta de um titular ou mesmo banco em outro, né? Fornecimento de cartão magnético e realização de até 5 saques por conta de crédito, né? Nesse caso aí, ó, se eu transfiro o crédito de uma conta para outra, significa dizer que na conta salário não tem tarifa. O cartão magnético não tem tarifa. Até 5 saques por conta daquele mesmo pagamento, por conta daquele mesmo crédito, não tem tarifa. Também eu que tenho conta salário, eu tenho acesso mensal a 2 consultas de saldo, a partir do terceiro já é cobrado, e eu tenho fornecimento de pelo menos 2 extratos contendo a movimentação financeira da conta nos últimos 30 dias. Tudo bem? E, inclusive, é vedado cobrar a manutenção, a tarifa na manutenção de contas se não houver movimentação. Claro que tudo que eu estou falando a partir de agora diz respeito à conta salário. Então, veja aqui, ó. Conta salário, cai no Itaú, quero jogar na Caixa, não tem tarifa. Conta salário, cartão magnético, é gratuito. Conta salário, não tem movimentação na conta lá, não pode cobrar manutenção, é gratuito. Conta salário, até 5 saques por conta do mesmo crédito, com o mesmo pagamento, é gratuito. A partir da sexta pode cobrar. Então você vê que a conta salário tem algumas prerrogativas especiais, diferente da conta corrente normal. Lembrando, banco não pode recusar abrir uma conta salário. Banco não pode recusar abrir uma conta salário. Beleza? Serviço bancário, cobrança e pagamento de títulos e carnês. Serviço prestado por instituição financeira, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. É uma forma de prestação de serviço. Então, o banco recebe ICMS, IPI, IPTU, IPVA, conta de água, luz e telefone, taxa de condomínio, mensalidade escolar, seguros, aluguéis, etc. É claro que o banco tem um ganho. O banco não é bobo, né? Fecha aqui em mim. O banco recebe a luz, não repassa a luz automaticamente para a companhia de energia. Demora 1, 2 ou até 3 dias úteis, dependendo da situação, o banco vai ter um spread, um ganho em cima disso. Ou melhor, o banco vai ter um float,
ganho com o dinheiro de terceiros, né? Só retificando, spread é um dinheiro que eu ganho quando eu faço intermediação. O que é spread? Alguém depositou, pago para ele 1%, empresto a 6%, estou ganhando 5%, spread. Float, o que é float? É quando eu recebo dinheiro de alguém para pagar uma conta e demora um tempinho, 1, 2 dias, para repassar o dinheiro para a companhia de energia, de água, ou pagar, né? Então, nesse caso, ressalvado imposto não pode gerar float. Imposto não tem float. Então, nesse caso, eu recebo float por essa prestação, por esse serviço que a gente tem de movimentação dos recursos. Tudo bem? Detalhe interessante, tais recebimentos podem ser feitos através de débito automático, ou seja, o cliente autoriza o banco a efetuar o débito em sua conta na data do vencimento, ou seja, na fila, deslocamento até a agência, pela prestação do serviço, o banco cobra uma taxa de seus clientes sobre cada conta recebida, né? Então, fecha aqui, ó. Se a SEB tem R$100 a receber, um pedacinho fica para o banco como taxa de prestação de serviço. Sem falar que quando não é imposto, gera float, gera esta movimentação. Interessante que é muito comum hoje os bancos terem parceiros. Aqui no DF existe o BRB Conveniência, tem vários locais, é como se fosse uma lotérica. Só que não é para vender loteria, é uma conveniência onde você, né, tem um correspondente bancário do BRB e as pessoas vão lá pagar as suas contas, pegar a fila. Então, quem, de repente, né, o banco tem essa taxa para receber, mas o principal ganho que um banco tem não é com essas filas das pessoas pagando conta, não é dessa forma. Então o banco muitas vezes faz essas conveniências, o Banco do Brasil não tem mais uma parceria com os Correios, você pagava uma conta do Banco do Brasil no Correio, não é verdade? Era um correspondente bancário lá do Banco do Brasil, não é verdade? Então o que acontece? Você tinha esses parceiros para receber esses valores que você tinha basicamente lá, né, vamos dizer assim, de recebimento, e o banco cobra uma taxa para isso. Só que atualmente não é uma atividade tão lucrativa e o banco descentraliza isso para os seus parceiros. Tudo bem? Bom, cobrança de um título, né? Você já viu esse título, esses boletos por aí, né? Ou seja, serviço efetuado onde o banco efetua a cobrança de um título em nome de seus clientes. O banco faz a cobrança. Na realidade, na tela aí você tem um boleto bancário. Na realidade, o banco cobra o título, ele cobra a duplicata. O que é isso? É um importante serviço bancário onde, né, o cliente cedente, né, transfere o banco de jeito de cobrar seus créditos perante terceiros. Tais cobranças são efetuadas por boletos que passam a ser emitidos de forma eletrônica. Fecha aqui em mim. Eu sou uma empresa que vende produtos a prazo. Eu vendi para o meu cliente e emiti uma duplicata, o meu cliente deu aceite. Eu pego essa duplicata e coloco lá no banco. O banco faz a cobrança da duplicata para mim, manda a cartinha para a pessoa. Muitas vezes, fora a cobrança, o banco pode fazer também a antecipação do recebível. É uma operação de desconto de duplicata que o banco faz. Deixa a duplicata para o banco cobrar, é uma duplicata a prazo, o banco antecipa o dinheiro para mim e cobra uma tarifa, uma taxa, lógico. Na data do vencimento, se o meu cliente pagar o boleto, o dinheiro vai para a conta do banco, porque eu já recebi. Se o cliente não pagar, o banco desconta da minha conta. Tudo bem? Se não tiver saldo, o banco cobra juros. Se não tiver saldo e tiver limite de cheque especial, eu entro no cheque especial e pago os juros. Então o banco faz a cobrança e muitas vezes é atrelado ao desconto do título. O boleto bancário que você vê na tela não é o título, não é a duplicata. É só um documento de compensação que o meu cliente recebe quando ele recebe o produto e a duplicata é o título de crédito. Então o boleto bancário é só uma forma de compensação para o meu cliente pagar ao banco em qualquer data até o vencimento. Em qualquer banco, perdão, até o vencimento. Depois do vencimento, só naquele banco conveniado. Se for o Banco do Brasil, depois de vencido, somente no Banco do Brasil. Volta lá. Vantagens da cobrança para o banco. Captação via depósito bancário. Float. O que é isso? Ele cobrou, mas não me repassa automaticamente. Demora D+1 a D+2, 1 a 2 dias. Significa dizer que ele vai ganhar em cima disso, porque ele vai aplicar esse dinheiro. Ele vai aumentar a receita e vai consolidar o relacionamento para o cliente. Para o cliente é bom? É. Redução de custo. Não tem que ter ninguém para ficar cobrando o seu cliente. O banco faz isso. Maior segurança e consolidação de relacionamento com o banco. Lembrando mais uma vez, fecha aqui em mim, imposto não pode gerar float.
tem que receber e repassar em tempo real esse imposto. E a segunda coisa, o banco faz cobrança de título, porque às vezes eu coloco a duplicata para ser cobrada lá e o banco faz a antecipação do recebível. Beleza? Transferência automática de fundos. Serviço colocado à disposição dos clientes que mantêm mais de uma conta no mesmo banco ou na mesma agência. O banco informa ao banco quais as contas deseja manter determinado saldo e o banco automaticamente movimenta a conta do cliente, fechando o saldo no final do dia em conformidade com o desejo do mesmo. Fecha aqui em mim. Tenho mais de uma conta. Eu quero um saldo de 5 mil nessa conta. Toda vez que entrar dinheiro acima de 5 mil, vai para outra conta. Transferência automática de fundos. Eu quero na minha poupança 5 mil reais. Se alguém depositar na minha poupança acima de 5 mil, eu transfiro para a conta corrente ou vice-versa. Como chama isso? Transferência automática de fundos. Serviço prestado pelo banco. É de graça? Não, claro que não, né? Banco não joga para perder. Arrecadação de tributos e tarifas públicas. O governo federal, estadual, distrital e municipal utilizam a rede bancária para efetuar a cobrança de tributos e tarifas públicas, facilitando a vida dos contribuintes, pois os mesmos dispõem de inúmeras agências que poderão efetuar o pagamento de seus tributos. Pela prestação de serviço, o banco cobra uma taxa sobre cada tributo recebido, né? E taxa é alta. Tem uma brincadeira ali que eu fiz, né? Você arrancando dinheiro das pessoas. Porque você não paga tributo porque você acha bonito. Você paga porque é obrigado. Fecha aqui em mim. Lembrando mais uma vez, não existe flote quando for pagamento de tributo, de imposto. Não tem flote. Recebi o dinheiro, tem uma taxa que eu vou cobrar, uma taxa, tem uma taxa. Mas flote, D mais 2, D mais 3 não existe. Recebi, já passo para a conta, né, daquela instituição federal ou estadual, por exemplo, no mesmo dia. Então, o imposto não pode gerar flote. Banco virtual, o internet banking, olha lá, a gente fazendo operações, né? Tem até um desenhozinho que eu via quando era criança, que a gente antigamente não era possível ver e falar com alguém na televisão. Hoje não apenas é possível, como fazer transferência também usando o seu monitor, sua televisão, seu computador. O que é o banco virtual? O uso da informática no sistema bancário, que vem sendo aprimorado dia a dia, facilitando a vida dos usuários, reduzindo o custo das instituições, diminuindo as filas nas agências. Através da internet, as operações realizadas entre clientes e bancos fazem parte do dia a dia das pessoas. Segurança, redução de custo e rapidez são instrumentos fundamentais do banco virtual, né? Então, o banco virtual, volta lá, pode ser o home ou office bank. Home em casa, office no trabalho. Os dois estão dentro do contexto de banco virtual. Ou seja, processo eletrônico que permite a ligação do computador de um cliente com o computador do banco. O cliente não precisa de sair de sua residência, home, ou do seu escritório, office, para fazer operações, para ver saldo, fazer aplicação e resgate em fundo de investimento, fazer empréstimo, ver saldo de conta corrente ou poupança, fazer transferência eletrônica, TED, DOC e solicitações de talão de cheque. Ou de casa, home bank, ou né, office bank, que é do escritório. Fecha aqui em mim, fechando aqui em mim. Então, esses são alguns dos serviços bancários que são colocados à disposição dos clientes das agências bancárias. Tranquilo? Beleza? Show de bola!